Olá, meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Banqueiro Holístico. Meu nome é Adriana Costa. Estamos hoje na nossa sétima aula de abordagem dos naipes do tarô dentro do Lenormand. Qual é o objetivo? A gente usar a leitura do tarô que está dentro do Lenormand para a gente fazer arremate de leitura, a gente fazer um fechamento, a gente fazer uma leitura de conselho, né? A gente pode fazer tudo isso com os naipes que estão lá dentro do Lenormand. Então, bem-vindos, lápis e papel na mão, vamos embora? Sim, você está vendo uma patinha de gatinho, né? A decoração natural da aula de hoje. Vamos lá. A carta da torre é a carta 19 do Lenormand, que está dentro dela, está morando o 6 de espadas. Naipe de pensamento, né, naipe de raciocínio rápido, de reflexão também. O que é que a gente tem para saber aqui dentro desse naipe para fazer uma leitura de arremate dentro da carta da torre? O 6 de espadas, gente, fala sobre viagens de urgência, uma mudança que você está fazendo, mudança de lugar, né? Como alguém se comunica, uma fuga de um lugar, assim, ele é um naipe de fuga, mas assim, você está saindo de um lugar não muito claro, de um lugar nebuloso, em direção ao desconhecido. Ou seja, você já não tem certeza de alguma coisa, e quando você quer mudar para algo, esse algo também não está certo, não é algo concreto, né? Mas ele fala também sobre abandono de situações. Às vezes você está numa situação complicada, numa situação difícil, numa situação que já deu, e você, ao invés de sair na paz, você simplesmente tchau e benção, né? Você abandona, sai enquanto é tempo, digamos, né? Então, ele fala também sobre desapego, separação com mudança rápida, separação não só na vida afetiva, separação das relações de trabalho, é aquela coisa que não deu certo e você já sai logo, não tem muita burocracia, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a torre está mal aspectada, para a gente fazer uma leitura disso daqui, do 6 de espadas, dentro de uma torre mal aspectada, perto de carta negativa, ou invertido, se você, né, fizer a leitura com a carta invertida. Ele pede para ter cuidado com injustiça, como fala sobre comunicação, ele também fala sobre fofoca, mal entendidos, aquele mal entendido que não se resolve. A pessoa jogou o mal entendido, já corre, né? Ela não fica para esclarecer. Tem que ter cuidado com o hábito do escapismo, tem que ter o hábito de não protelar, não só o hábito, cuidado para não protelar, não demorar, né, com resolver as coisas. Então, basicamente, é esse arremate que você pode fazer, ok? Na carta do jardim, o morador da carta do jardim é o 8 de espadas, né? A mesma forma, a gente vai fazer a leitura ok e a leitura, né, deu ruim. Bom, o 8 de espadas fala sobre medo de enxergar as coisas, medo de agir. Às vezes você não está tão presa assim em uma situação difícil, mas você está com aquele medo de sair. Você tem algum tipo de medos internos, que você pode ter medo do julgamento dos outros, se você sai de uma situação. Você pode ter medo, inclusive, da violência de alguém, se você sai de uma situação, né? Tem isso também, é o medo, às vezes, que a gente cria na cabeça, ou o medo real, né? Ela fala sobre, eu vou deixar falar sobre a síndrome do pânico depois. Fala sobre pensamentos presos, porque a gente está diante de um naipe de espadas. Fala sobre sufocamento emocional, relações infelizes, mas que continuam, né? São relações infelizes, mas que continuam, tanto relação de trabalho como relação afetiva. Fala sobre sofrimento, aquele sofrimento suprimido, aquele sofrimento que a gente guarda exatamente pelo medo de agir, né? Fala sobre paralisação, se a gente tem medo de agir, a gente está paralisado, né? Fala sobre erros irreparáveis, aqueles erros assim, errou, não tem mais volta. Errou agora, como diz a história, só outro novo, né? Porque fala de coisas que você errou, não volta mais atrás, né? Por mais que você peça desculpa, por mais que haja uma conversa, mas a coisa não volta a ser como antes.
Fala sobre negligência, sobre vergonha pública, né, que a gente chama de vexame. Fala sobre a traição da palavra dada, como ele tem essa questão do medo de agir, ele promete, mas ele não cumpre, então ele traiu a palavra que ele deu, né? Então fala sobre a traição da palavra dada. É a carta dos prejuízos, viu, gente? Das perdas, tá bom? O que é que a gente tem de conselho nessa situação? Se você está com certos medos, tanto não importa, reais ou infundados, tem que procurar logo ajuda para não transformar esse medo em síndrome do pânico, né? Para que ele não se desenvolva, não desemboque numa síndrome do pânico. Fala também sobre ter atitude, coragem, consciência, porque ele mal aspectado, fala daquela pessoa que faz as coisas e não tem consciência. Ela faz, ela pensou só nela, né? Então fala sobre a consciência, tem que encarar a realidade. As coisas acontecem e a gente tem que encarar, já que fala de perda, já que fala de coisas irreparáveis, a gente tem que enfrentar mesmo, né? Não assumir compromissos, não assumir tarefas, não assumir riscos, né? Fala sobre manter a responsabilidade, manter a palavra. É, não, se você sabe que não vai conseguir cumprir, não dê a palavra, não faça nada no impulso, tá bom? Então, é o que a gente tem para falar sobre a carta 20, ela, né, fazendo uma leitura de arremate com a carta do jardim, ou ela mal aspectada, né? É bom você sempre anotar, porque aí você pode fazer aquele velho treininho com você mesmo. Eu sempre sugiro que você separe os arcanos maiores e os naipes de 2 a 5, porque no Lenormand foram pegas as figuras da corte, os ases e as cartas, os valetes, né, e tudo, e as cartas de 6 a 10, né? Então você faz aquele seu montinho, você mentaliza para aprender, você mentaliza os dois decks, tanto do Lenormand como do Tarot, com o objetivo de você aprender a carta do dia. No Lenormand saiu tal carta, a carta do tarô saiu tal carta. Aí você vai e olha lá nas suas anotações como você aprimora. Acho interessante quando a gente é nosso próprio laboratório, né? Ok, então vamos lá. Carta 21, a montanha. Eu gosto desse deck, que é a Senhora da Magia, que a gente tem um deserto, porque ele é temático, né? Ele é do ambiente árabe, e a gente tem várias montanhas assim de areia, né? Ele é bem interessante. Então, carta 21, carta da montanha, fala quem é que mora nela? É o 8 de paus. É a carta da velocidade, né? Das notícias que chegam, a carta das surpresas, né? É a carta do acaso. Ele diz assim, quando sai, quando ela está bem aspectada, ela fala sobre surpresas, né? Esteja pronto que a qualquer momento o universo pode lhe entregar o que você pediu. Coisa boa, né? Prestar atenção aos sinais, né? Porque é o inusitado que vem, é quando o universo conspira, né? Ele é um arcano kármico também. Ele fala que o que tem que acontecer, certas coisas que você não entende naquele momento, eram para acontecer mesmo. Aceite, aprenda, né? Porque ele é a carta do karma dos arcanos menores. Então, assim, não perder tempo quando a oportunidade chega, né? Porque como ele fala de conspiração universal, né? Aquela surpresa. Então fala assim, é pegar ou largar, né? E são oportunidades assim que nem sempre voltam com facilidade, né? Então por isso que tem que estar pronto, como diz a história, pronto e preparado. É a carta dos sinais de Deus, né? Que muita gente chama. Então é aquela energia que eu falei no começo da velocidade, da agitação, da evolução também, né? Ele conclui coisas. É aquela energia de pessoas que resolvem problemas. Ou, quando ela sai junto da carta do livro, é um indicativo de que você tem que resolver problemas, ou junto da chave. Você tem que resolver mesmo, você tem que concluir algum ciclo, né? Fala sobre notícias, sobre comunicados. Isso aqui é uma carta que fala sobre coisas, é uma energia de coisas que melhoram. Se a saúde estava meio ruim, ela tende a melhorar. Se uma relação amorosa estava ruim, tende a melhorar. Se no emprego ele estava meio ruim, tende a melhorar, seja dentro do próprio emprego, seja você mudando de emprego.
Ela fala sobre propostas, acordos, responsabilidades mais elevadas, né? Assumir as responsabilidades e conseguir executar. Fala para ter cuidado quando ela estiver mal aspectada, a carta da montanha, porque quando a montanha está super bem aspectada, ela já tem outra leitura e você está estudando o Lenormand, você sabe, né? Então, quando ela está mal aspectada, fala em ter cuidado com demora nas decisões, olhar os acontecimentos, a pessoa tem que olhar os acontecimentos de forma ampla, né? Não ficar achando que algo bom aconteceu agora, assim, de surpresa, se você não pegar, vai acontecer amanhã também, tem que ter cuidado, né? É justamente a mensagem do estar pronto e preparado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tomado nota direitinho. O meu contato vai estar na descrição do vídeo, sempre está. Se quiser se inscrever no canal, estejam à vontade, ajuda a aumentar essa egrégora. Eita, deixa eu ver. Aumentar a egrégora, dar mais qualidade para a nossa egrégora. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você quiser se comunicar comigo para a gente trabalhar outras mancias de maneira mais privada, outros oráculos, porque eu trabalho com todo tipo de oráculo. Vou trazer novidades em termos de leitura oracular também. Então, você que está entrando nesse meio de cartomancia ou de oráculos de maneira geral, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato com o meu WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês e aprender com vocês também, né? Se inscrevam no canal, quem quiser ser membro. Depois desse Lenormand Flix, eu vou começar a fazer vídeos mais fechados, porque vão ser aulas fechadas, né, aulas bem diferentonas, de coisas que a gente não vê assim nos canais de leitura comum. Não estou dizendo que as colegas que estão aí não façam leituras incríveis, fazem, mas sempre tem algo interessante para a gente, né, agregar, e essas aulas vão ser feitas dentro dos grupos de membro, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada pela parceria de vocês. Mais uma vez sejam bem-vindos, espero vocês na aula 8. Muito obrigada, galera.